Os irmãos encontraram? Amém? Colossenses 1? Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém. Nós lemos esta apresentação à carta de Colossenses. Não tem como não vir à mente uma cena que é muito comum, principalmente na modernidade. Eu imagino que no passado não fosse tanto assim. Eu digo da cena de um pai que se orgulha do seu filho, né? O irmão Isaías tem 4 aqui, né? E se orgulha das 4, né? Estão aqui hoje, inclusive. Todos os irmãos que têm filhos sabem como é isso. Eu ainda não tenho, mas a gente observa, né? Vê como as coisas funcionam e vê quando o filho chega com um boletim cheio de nota 10, né? Cheio de nota A. E daí o pai se enche de orgulho e fala: olha aí que menino, beleza, né? Ou então quando o filho tem uma tirada inteligente, daí, nossa, que coisa maravilhosa, a gente fica orgulhoso, né? Eu lembro de meu pai contar essa história, já contou aqui várias vezes, da minha irmã quando esteve, eles estavam passeando, não sei em qual cidade do interior, eu ainda não existia naquela época, ainda não era nascido. Eles estavam passeando aqui pelo interior de São Paulo e daí eles visitaram um convento de freiras, porque era o ponto turístico da cidade, um dos pontos turísticos, né? E daí uma freira, acho que foi brincar com a minha irmã, né? Cumprimentá-la e chamou, minha irmã era criança, e chamou a atenção dela aquela roupa característica que elas usam, né? E daí minha irmã apertou a mão dela e falou assim para a freira: você já conhece Jesus? Falou para ela dentro do convento. E meu pai deu risada na hora, mas depois se orgulhou, né? Poxa, ela percebeu que era uma pessoa que parecia não ter o modo de se portar como nós conhecemos, né? De cristãos, e quis pregar o evangelho para ela, né? Então essas situações nos causam orgulho. E é exatamente essa situação que nós vemos aqui. Nós vemos o apóstolo Paulo orgulhoso de sua igreja na cidade de Colossos. Ele estava orgulhoso, sentia-se orgulhoso, porque, como diz lá, veja aí, nos versículos 3 até 5,
os colossenses tinham uma determinada característica. E essa característica, esse modo de ser, agradava o apóstolo Paulo. E nós vamos falar sobre isto nesta noite. Querendo eu e fazendo desde já com que ecoe no seu coração uma pergunta. O Senhor, seu Pai, se orgulha de você? O Senhor, seu Pai, que está lá no céu e te vê, a Bíblia diz que Ele te vê, Ele se orgulha de você? Você está dando motivo para Deus se orgulhar de você da mesma forma que os colossenses estavam dando motivo para Paulo se orgulhar deles? É o que nós vamos ver nesta noite. Estamos hoje, meus irmãos, começando uma série de estudos sobre Colossenses, a carta de Colossenses. Eu poderia dizer aos irmãos que com muita tranquilidade, cada versículo, ou na pior das hipóteses, cada bloco de 2 ou 3 versículos, se você for pegar os parágrafos, daria uma mensagem, e uma mensagem de 40, 45, 50, uma hora, certo? Nós não temos aqui todo esse tempo, nós temos 20, 25 minutos, e além disso, irmãos, não só o nosso tempo é restrito dentro do culto, mas também as nossas séries costumam ser curtas, né? E daí eu fiquei numa situação meio complicada. O que eu fazia, programava a série um pouco mais longa, ou então aumentava um pouco do tempo da pregação e nós cantaríamos um hino só. Fiquei cogitando essas possibilidades e achei, irmãos, conveniente nós estendermos essa série de estudos até o fim do ano, certo? Então até a última semana de dezembro, a última quarta-feira do ano, será o dia 27, nós falaremos sobre Colossenses. Então eu já dividi os dias, né? Serão 9 quartas-feiras ao todo. Então uma série de 9 quartas-feiras em que nós estaremos falando sobre Colossenses. Como eu já havia adiantado aos irmãos anteriormente, nesta série aqui nós vamos ter a colaboração de outros irmãos trazendo a mensagem aqui, né? Então o pastor Isaías já confirmou, estará conosco no dia 15. Conversei com o irmão Isaac hoje de tarde, ele também nos confirmou. Então eu acredito que para esta série nós ficaremos com as excelentes pratas da casa que temos aqui. Eu não tenho motivo nenhum para dourar pílula, porque todos os dois me conhecem há no mínimo 20 anos, né? E eu posso dizer com muita segurança que são 2 dos meus pregadores preferidos, né? Dentre todos que eu conheço, que eu costumo ouvir de pregar, seja aqui na nossa igreja, seja pela internet ou em outros lugares. Então, irmãos, não haverá decepção de maneira alguma, esteja aqui presente, os irmãos vão aproveitar o pão quentinho do céu vindo por intermédio destes nossos irmãos. E bem por isso, irmãos, pelo fato de ser apertado, né, os irmãos vejam, serão 9 quartas-feiras e nós estamos estendendo muita coisa, né? Vejam que no dia de hoje nós já lemos 14 versículos e a pregação será sobre esses 14 versículos. Então eu não vou conseguir explicar aos irmãos com muita detência a história da carta de Colossenses, o período, essas coisas, né? Infelizmente não teremos tempo para isso, porque a proposta destes cultos é pregar a palavra e não trazer um estudo, né? São coisas diferentes. Então, quem sabe, talvez eu não solte alguma coisa exclusiva para pôr lá na página do Ódeos, né? Quem sabe? Os irmãos têm que curtir a página lá para acompanhar, né? Lembrando que quando alcançarem as 1000 curtidas eu vou sortear um livro, como eu já adiantei também aqui. Mas a grande verdade, irmãos, é que o apóstolo Paulo está longe dos seus irmãos colossenses. Para ser mais específico, ele estava preso neste momento e ele manda uma carta.
para a cidade de Colosso, para os irmãos da cidade de Colossos. E fala muitas coisas. Paulo tem um jeito truncado de escrever, né? Ele fala uma frase e daí depois ele já remete a alguma coisa dessa frase e começa outro assunto, né? Então, nestes 14 primeiros versículos, nós vemos ele falando, por exemplo, sobre a natureza de Cristo. Já nesses 14 primeiros versículos, nós vamos ver que ele vai desenvolver sobre isso mais para frente. Mas o mais importante nesse trecho aqui são duas coisas. Primeiro, Paulo incentiva os colossenses à oração. Ele incentiva os colossenses a orar. Veja o versículo 9. Ele fala da sua oração pelos colossenses e incentiva os colossenses a clamar a Deus. Mas isso por quê, irmãos? Porque os colossenses já demonstravam ser um povo santo. Já demonstravam ser um povo santo. O que nos leva ao segundo principal tema desses 14 primeiros versículos, que é a gratidão de Paulo pela qualidade de crente que os colossenses tinham. E essa gratidão não era à toa, era uma gratidão fundamentada em 3 características que nós encontramos entre os versículos 4 e 5 do capítulo 1. Primeiro lugar, olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler desde o versículo 3. Colossenses 1, 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ou seja, olha aí Paulo já mostrando essa gratidão pela igreja situada em Colossos. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Aí encontramos a primeira característica. O povo de Colossos era um povo que tinha fé em Cristo Jesus. Veja, irmãos, não só nós estamos falando de fé, que é uma coisa que em geral nós vemos falta disso nos dias de hoje. A Bíblia profetizou sobre esse momento que estamos vivendo, que a ciência multiplica-se. E muitas pessoas são céticas, muitas pessoas se satisfazem com outras coisas, ou então não acreditam naquilo que há 2000 anos vem sendo pregado e vivido, ou então não acreditam em nada porque não têm um espírito de fé, têm um espírito voltado ao ceticismo e à dúvida e à descrença. Mas não é só esse problema. O problema não é só a falta de fé. O problema é que muitas vezes existe fé, mas a fé não é em Cristo Jesus. Muitas vezes existe fé, mas a fé é em outras religiões. A fé em reencarnação, a fé em alguma outra coisa, em alguma outra filosofia. E o que é pior, irmãos, muitas pessoas estão dentro de igrejas evangélicas, dentro de igrejas que em alguns casos estão pregando a palavra da verdade, em alguns casos não, mas não importam, elas se dizem crentes, se dizem cristãs e não têm fé em Jesus Cristo. Diz que tem, mas não tem. Diz que tem, mas não tem, porque quando tudo está bem é uma coisa, mas quando não está bem é outra coisa. E daí a suposta fé que a pessoa tinha desmorona. Estava empregada, tudo maravilhoso, fica desempregada, desmorona. Estava com saúde, como era o caso do meu pai, aí perde a saúde, algumas pessoas desmoronam. Estava com um casamento, uma beleza, um namoro, um noivado, uma beleza, aí acontece alguma coisa, é traído ou acontece alguma outra coisa,
coisas terríveis, nós sabemos, nós temos visto nas relações matrimoniais da modernidade, e daí a pessoa desmorona. Meu irmão, o Senhor quer ser grato pela sua qualidade de crente. A qualidade de crente que o Senhor quer é um crente que tenha fé em Jesus Cristo. Leve os seus problemas até Jesus Cristo. Não leve na boca do sapo, não leve na macumba, não leve em lugar nenhum. Tenha fé em Jesus Cristo. Leve as suas causas para Ele. Não leve para o travesseiro, não leve para os lenços para enxugar suas lágrimas. Apenas isso não. Leve a Jesus Cristo, porque Ele tem poder e tem poder para te ajudar. Os irmãos querem mais do que aconteceu esses dias. Quer um testemunho que meu pai disse que vai estar aqui de muleta, dando esse testemunho? Aleluia. O Senhor faz, irmãos, Ele ainda faz. Creia nele que Ele vai fazer. Basta ter fé. Mas a segunda característica, vamos seguir no texto, versículo 4. Ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Vejam que curioso, hoje é o dia de todos os santos, né? Dia 1º de novembro. Mas não é desses todos os santos que Paulo está falando aqui. Paulo está falando dos irmãos. Paulo está falando da igreja. E ele está, irmãos, demonstrando gratidão aqui porque ele teve problemas sérios em outras igrejas com intrigas entre os irmãos. Nós vemos o que aconteceu em Coríntios, na carta de Coríntios lá que Paulo revela, apenas para citar um exemplo. E o livro de Atos é recheado de outros exemplos de lugares onde Paulo passou muitas aflições, ensinando o povo, porque era um povo obstinado, que não vivia em paz consigo mesmo. Irmãos, não tem como o Senhor ser grato pelo nosso cristianismo, se nós não vivemos em paz com os nossos irmãos, se nós não manifestamos amor para com os nossos irmãos. Não tem como. Não estou dizendo que nós não devemos, ou que um crente não pode ter atritos ou intrigas, nem nada disso, porque isso é impossível. Somos seres humanos diferentes entre si. Eventualmente alguma discordância vai aparecer, eventualmente algum conflito pode surgir, porque tem pessoas que têm um gênio um pouco mais complicado, tem pessoas que têm um gênio um pouco mais ardido, outras pessoas têm um gênio muito calmo demais, e isso também atrai, né, esse tipo de conflito. Churchill dizia que a fraqueza atrai a força, né? Então esse tipo de coisa pode acontecer, irmãos, mas tem que ser resolvida. Tem que ser resolvida. Diz assim a palavra de Deus: não se põe o sol sobre a vossa ira. Se tem algum conflito na igreja, irmão, se você tem algum conflito com algum irmão, vá resolver isso em nome de Jesus. Converse com aquela pessoa, esteja disposto a perdoar. Ah, mas o que eu fiz, o que a pessoa me fez é imperdoável. Não diga isso. Não diga isso, porque o Senhor te perdoou. O Senhor te perdoou quando Ele te recebeu em comunhão com Ele. Então Ele quer ter orgulho de você. Manifeste o seu amor para com todos os santos. Não tem essa de acepção, não tem essa de panela, não tem essa de grupinho. Todos, a igreja é uma só, e o Senhor não quer conflito no seu meio. E os colossenses manifestavam amor para com todos. E a terceira característica, irmãos, que Paulo manifesta aqui, e que é razão da sua gratidão para com os colossenses, vem no versículo 5, que diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Esperança. Sabe o que Paulo quer dizer aqui?
que os colossenses, irmãos, viviam dia após dia com a consciência de que Jesus está voltando. Ele está voltando. E não voltou na época deles, hein? Não voltou isso há 1900 anos atrás. Não voltou. Mas eles viviam dia após dia com essa consciência e esperança. Se o Senhor vier hoje, eu vou ir para um lugar de delícias, eu vou ir para um lugar onde não há choro, onde não há pranto, onde não há nada, e o que eu mais quero é que Jesus volte mesmo. Venha logo, Maranata, Senhor Jesus, venha, porque eu quero estar contigo. Os colossenses viviam isso. Você está ciente de que Jesus pode voltar a qualquer momento? Mais do que isso, você tem esperança de que isso aconteça? Eu sempre falo isso, já disse aqui antes, vou dizer de novo: espera não é a mesma coisa que esperança. Não é a mesma coisa. A espera é uma mera passividade. Você aguarda parado porque algo aconteça. É uma indiferença quanto à realidade. A esperança, meus irmãos, é um sentimento ativo, é um estado de espírito, é uma manifestação de ânimo. O Senhor está vindo, e como Ele está vindo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ser o melhor cristão que eu puder, eu vou dar o meu melhor para Jesus, vou estar na casa dEle, vou praticar todas as coisas boas que a palavra de Deus manda, porque Ele está voltando. Glória a Deus. Você crê nisso? Você tem essa esperança? Então eu quero que você faça esta pergunta para você mesmo mais uma vez nesta noite. Eu sou um filho que traz gratidão ao meu Pai Celestial? A oportunidade, irmãos. Você tem que ter esperança que Jesus vai voltar, mas Ele ainda não voltou. Aproveite enquanto há tempo. Se há algo a ser consertado, se está faltando fé, se está faltando amor, se está faltando esperança, o Senhor quer que você tome providência. Aproveite esta noite em nome de Jesus. Saia daqui nesta noite com esse espírito. Se está faltando alguma coisa, eu vou preencher. E se está tudo certo, eu vou manter o que está certo. Tenha isso no seu coração nesta noite e você vai ver certamente a manifestação da gratidão do Senhor pela sua existência, pela sua qualidade de crente na sua vida. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.